Gênese no lar e no coração. Manhã do dia 8/4 do ano de 2020. Que as bênçãos desse dia se façam em nossos corações, em nosso lar, no nosso trabalho, para todos que amamos no planeta Terra. Deus de infinito amor e bondade, agradecemos o dom da vida, a oportunidade de aprender, de escolher, de se realizar, de conhecer a si mesmo para dominar e transformar o mundo íntimo. Que possamos, Senhor, receber a luz divina neste momento, rogando o apoio, a presença de Jesus e dos bons espíritos, para que a mensagem seja assimilada da melhor maneira possível. E assim, nos fortalecermos ainda mais para os projetos do dia a dia. Sê conosco, Senhor Jesus, hoje, agora e sempre. Que assim seja. O episódio de hoje, motivos de resignação. Convido vocês para abrir comigo o capítulo 5 da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Especificamente no item 12, motivos de resignação. Vamos fazer a leitura, rogando ainda a inspiração para tirarmos o melhor para o nosso aprendizado. Esse texto foi apresentado por Allan Kardec, interpretando versículos que abrem esta proposta, como: bem-aventurados os que choram, pois que serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Evangelho de Mateus 5, versículos 5, 6 e 10. Ouçamos Kardec. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como prelúdio da cura. Também podem estas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair, suportadas pacientemente na terra. Estas dores vos poupam séculos de sofrimentos na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus a vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. O homem que sofre assemelha-se a um devedor de avultada soma, a quem o credor diz: se me pagares hoje mesmo a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se o não fizeres, atormentar-te-ei, até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privações para se libertar, pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor,
não lhe ficará agradecido? Tal o sentido das palavras. Bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados. São ditosos, porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida, porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque na primeira fiada a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não aceitarmos com resignação, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se há um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Repetindo, é por isso que teremos de recomeçar absolutamente como se há um credor que nos atormente, pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. Ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece no dia do pagamento. A uns dirá o Senhor: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiverem feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos, nada vos toca, pois que recebestes na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. A leitura do item 13. O homem pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Tanto mais sofre ele, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Ora, aquele que a encara pelo prisma da vida espiritual apanha, num golpe de vista, a vida corpórea. Ele a vê como um ponto no infinito. Compreende-lhe a corteza e reconhece que esse penoso momento terá presto passado. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e anima. Longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Contrariamente, para aquele que apenas vê a vida corpórea, interminável lhe parece esta, e a dor o oprime com todo o seu peso. Daquela maneira de considerar a vida, resulta ser diminuída a importância das coisas deste mundo, e sentir-se compelido o homem a moderar seus desejos, a contentar-se com a sua posição, sem invejar as dos outros, a receber atenuada a impressão dos reveses e das decepções que experimente. Daí tira ele uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma.
Ao passo que, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias da sua curta existência. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento como prelúdio da cura. Nós podemos, nesse pequeno comentário, trazer um pensamento de Hipócrates, quando disse: antes de curar alguém, pergunte se ele está disposto a desistir das coisas que o deixam doente. O pai da medicina, sob o ponto de vista humano, já abre para nós um diálogo muito especial na interpretação desse texto ou na adequação do ensinamento para esse instante histórico que vivemos. No contexto medieval ou das religiões antigas, que trabalharam em determinados momentos da história com a punição ou com o privilégio, ou mesmo com a recompensa, nós acreditávamos que o sofrimento que leva o indivíduo a Deus. Porque dentro daquela ideia de que somos frutos de um pecado, na teoria da queda do paraíso, que todos conhecemos, Adão, Eva, serpente, fruto da árvore da ciência do bem e do mal, Caim, Abel, Caim matou Abel, depois chega a figura de Sete, vai para a região de Nod, e aí a humanidade dá os seus primeiros passos. Jesus falou para os fariseus: vós tendes por pai o diabo. Ele faz uma alusão a todo um histórico de equívocos. Então, na Terra, porque, segundo algumas teorias, nós fomos expulsos e precisamos de reconquistar o nosso lugar reservado nos céus. E aí todos nós sabemos da submissão que foi apregoada durante um tempo e que temos explicações importantes, valiosas, que nos mostram que, inclusive, isso foi necessário durante um período. Surge o iluminismo, o renascentismo, o humanismo, que é o resgate do pensamento filosófico de Pitágoras, Sócrates, Platão, para a gente ficar apenas na Grécia. A ciência rompe com a jurisdição religiosa, e aí a gente vai observando a história, apresentando todo um painel que deu condições para que o espiritismo chegasse no século XIX num ambiente de muitas luzes, na ciência, na filosofia, e com esse diferencial que o espiritismo traz como uma revelação que ilumina, porque resgata Cristo ou o Evangelho e vai como que dulcificar, esta é a proposta, os corações em sofrimento, angustiados, ansiosos, enfim. O Espiritismo traz a teoria da relação nossa com o mundo espiritual, que é um mundo moral, portanto, mediante as nossas escolhas, nós vamos construindo esta realidade, que será aquela que vamos encontrar mais
objetivamente ou claramente quando desencarnarmos. Nós todos espíritas já sabemos disso. Então os mortos são os vivos que estão numa outra dimensão. E a doutrina espírita também fala para a gente, com muita tranquilidade, que céu e inferno são estados da alma. E que, mediante ao livre-arbítrio que vai sendo desenvolvido, a gente faz as escolhas e vamos lidar com elas. Erros e imperfeições fazem parte de uma dinâmica de evolução. As imperfeições alimentadas pelo egoísmo, pelo interesse pessoal, porque nos permitimos viver numa bolha de ilusão, que também faz parte de um processo de descobertas. O que você elege como princípio de vida hoje está numa dinâmica que caracteriza mudanças. Portanto, a escolha de hoje, amanhã ela será reavaliada. É o mundo dual, é o mundo dos contrastes. Como nós investimos muito, de uma forma desarmoniosa, nas ilusões que escolhemos, o impacto de retorno é natural. Então, lá atrás, os espíritos falaram muito de dívida, de pagamento, que é um processo simbólico. Porque existe uma lei que está dentro de você. É a lei divina, compreendida, concebida por ti. Como existe um organismo vivo, que é a natureza. Então, quando infringimos aquela lei que nós já compreendemos, de uma maneira inerente, nós vamos nos deparar com esse resultado que vai nos causar desconforto. Isso sob o ponto de vista do entendimento pessoal. Mas quando excedemos, de uma certa forma, porque estamos em sociedade, vivendo na natureza cósmica, nós também infringimos regras morais do coletivo. Então, repetimos, isso é muito importante. Existe uma lei pessoal, íntima, que está gravada na consciência, que tem a ver com as suas experiências. A noção de certo e errado, desde quando você foi criado por Deus, estava em germe. A moral em germe. Você vem desenvolvendo inteligência para associar informações que vêm de fora, lidar com um fenômeno que brota de dentro, e na associação dos dados, você vai estabelecendo o seu crescimento. Portanto, o processo é muito complexo. Os espíritos dialogam conosco de uma forma muito carinhosa e fazem a associação de pagamento, de dívida, para que a gente possa chegar na razão que existe um fenômeno chamado responsabilidade moral, que precisa de ser estudado. Nós temos que dialogar conosco mesmo e dialogar com os princípios que já estão muito bem estabelecidos no coração e na mente daqueles que são mais velhos, mais maduros, que passam a dialogar conosco por misericórdia, porque eles também aprenderam com as faixas superiores em Deus. Então eles convivem conosco na sua casa, na sociedade, mas eles também estão bem registrados na história, deixando rastros de generosidade, de bondade, de inteligência, de capacidade de doação, independente se é na religião, na ciência, como aqueles que nos ajudam a fazer uma cartografia, desenhar mapa do seu mundo interior.
Freud fez isso, Jung fez também, para trazer apenas exemplos mais contemporâneos, como Einstein também fez o seu contributo tão relevante para a gente entender a matéria, o tempo, a relatividade dos fenômenos, para que a gente saia da filosofia da dualidade e compreenda, por exemplo, que André Luiz fala que estamos confinados. Aliás, Emmanuel, na introdução do livro Nos Domínios da Mediunidade, que nós vivemos sobre forças e fluidos. Forças morais, sobre o ponto de vista espiritual. Mas na sociedade nós vivemos sob o impacto de forças morais, regras, a Constituição. São leis humanas que foram escritas conforme a concepção, o grau de evolução dos homens. Então, quando você comete um delito, nós vamos responder por esse delito. Você vai pagar por esse delito. Você, sobre um ponto de vista, é chapado da letra, sim. Mas se a gente for verificar na essência moral, quando erramos em sociedade, nós somos chamados para um processo chamado reeducação, que pode perpassar o cárcere, que pode falar sobre isolamento, surge daí preconceitos, violência, mas dentro de um contexto de uma humanidade que está ainda dando passos muito tímidos na evolução. No mundo espiritual tudo isso fica claro, porque você vê o passado. Quantos pais passam pela ilusão no caminho e vão descobrir que foram descuidados com a prole? Vão descobrir isso depois. E quando descoberto o feito, o equívoco, por exemplo, brota uma resposta moral. A lei diz assim: você exagerou. E aí, por exemplo, vem a dor, ver o filho no chão. Isso vai cortar o coração do indivíduo. Principalmente quando ele entender que ele, se foi agredido, por exemplo, ele foi responsável porque ele não cuidou da planta nos seus primeiros movimentos. E ele mesmo colhe por não ter a atenção devida na educação. Então, sobre o ponto de vista nosso, histórico, agora, a vida está nos chamando para que a gente possa repensar. Repensar e agradecer a providência divina que está nos acolhendo para que as tribulações não sejam incidentes tão desagradáveis. E sim, a partir do entendimento, a gente busque nesse momento forças para passar pela tempestade. Talvez dentro de uma embarcação que nos leve por essa travessia de uma maneira mais digna possível. A tempestade é para todo mundo, mas o comportamento será de cada um que vai escolhendo os seus barcos para levar numa direção específica. Muita gente vai sair bem melhor. Muita gente vai sair cambaleando. Para não dizer que tem muitas pessoas desesperadas. E até temos pessoas que estão se aproveitando, porque quanto pior, melhor. Até isso a gente vê. Como você pode ir em algumas regiões aí que os indivíduos estão com a vida igualzinha. Estou preocupado com o coronavírus, não.
Então, sem máscara, sem cuidados. Imagina um indivíduo que está na rua que não sabe nem o que é sabão, quanto mais álcool gel. Eu citei essa reflexão ontem à noite. Não sabe. Então, como que nós podemos ter uma expectativa com relação ao próximo se a gente não está bem resolvido nem conosco mesmo? Kardec está dizendo que a submissão à vontade de Deus é um fator primordial para vencer. Porque o que nos leva na derrocada é a insubmissão, a rebeldia ou indiferença. É isso que traz sofrimento. Agora, parece contraditório. Você estava falando que a religião, as tradições antigas se apoiaram na submissão. Eu não vou citar, mas a definição de algumas religiões é submissão. Não precisa de dar exemplo. Pesquisem. Mas submissão em que sentido? Movimento que caracteriza por medo? Ou por incentivo a um mercado com Deus? Vou fazer o bem, tá? O Senhor me garante depois. Eu vou ser amigo de uma celebridade porque isso vai me dar privilégio? Não, não, não. Não é bem isso. Submissão passa pela humildade, que é uma das virtudes mais extraordinárias da humanidade. Porque a humildade, ela propõe agir com simplicidade, com prudência, com respeito. Respeito. Respeito a si mesmo. Respeito ao semelhante. Sem respeito não existe ordem. O indivíduo fanatiza-se, opera com preconceito, com desdém, com presunção, com arrogância, porque ele não respeita a si mesmo. Como que ele vai respeitar o outro? Então, meus queridos amigos, o homem pode suavizar, pode, ou aumentar o amargor de suas provas conforme o modo porque encare a vida terrena. É o que Allan Kardec está nos dizendo. O juízo é a nossa consciência. O juízo caminha de uma forma perfeita com o amor e com a ciência. Porque a virtude agrega, a imperfeição desagrega. Quer um exemplo? A presunção, ela não dialoga com a preguiça. A preguiça, ela não dialoga com o egoísmo. A vaidade não fala muito bem com qualquer das outras imperfeições. Agora, a virtude dialoga com a outra virtude. Aí fica a dica para que a gente possa pensar que estamos na Terra para tirar as capas, para evoluir, deixando a cada passo uma imperfeição. Com isso, nós podemos concluir que se você e eu vencermos uma pequena imperfeição, seja ela qual for, você, eu, todos nós estaremos dando passos firmes, certeiros, para se aproximar de virtude. E a virtude, ela te preenche, ela te felicita, e ela te dá coragem para superar as mazelas do caminho. É complexo falar para amar a dor. Não. Ninguém em sã consciência vai ficar admirado com o sofrimento.
Mas nós precisamos de aprender a respeitar, sim, as lágrimas, o desconforto, o descompasso, o desequilíbrio, a doença, a obsessão. O mundo lá fora vive um caos. Por quê? A maioria das pessoas não estão imbuídas em se respeitar, em se harmonizar e estabelecer uma conexão consigo mesmo, com Deus, com os bons espíritos. Porque assim agindo, por mais que a bomba exploda, você terá mais equilíbrio de dar uma boa resposta. O assunto é complexo, mas nós gostaríamos de trazer ainda, como notas finais, um pensamento de Francisco de Assis, quando afirmara: um único raio de sol é suficiente para afastar muitas sombras. E mais, Allan Kardec diz: aquele que pede a Deus o perdão de seus erros não o obtém senão mudando de conduta. As boas ações são a melhor das preces, pois os atos valem mais do que palavras. E ainda, as aflições na terra são os remédios da alma. Elas salvam para o futuro, como uma operação cirúrgica dolorosa salva a vida de um doente e lhe devolve a saúde. É por isto que o Cristo disse: bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Jesus, querido mestre, bons espíritos, que nesse momento envolve a todos nós. Senhor Jesus, que estejamos conscientes da importância do valor espiritual, do conhecer a si mesmo para aprender a respeitar a si mesmo, compreender limites e verificar possibilidades. Senhor, nós te suplicamos que a vida oportunize ainda mais o aprendizado. E quando chamados para te servir, fazendo luz no caminho, que não percamos a constância nos princípios que tu nos revela e a perseverança de ir passo a passo no caminho certo, sabendo que os resultados serão colhidos um dia por ti. Mas o que nós ansiamos é o amor e a paz. Isso nos basta. Porque no fundo, não sabemos nem pedir. Abençoe o nosso dia. Abençoe o projeto Gênesis no Lar, para que ele continue nos ajudando e espalhando a tua mensagem nos corações. Ave Cristo, Senhor Jesus, Ave Cristo sempre. Bom dia, queridos amigos, queridas irmãs. Ave Cristo.